Amigas, amigos, muito bom dia. Não, peraí, não, talvez boa tarde. Ou, ou, quem sabe, boa noite. Boa noite. Aliás, eu devo dizer que gosto mais de boa noite. Boa noite, porque está próximo do sono. Então, boa noite. A parte disso, eu apenas queria dizer, antes de responder às perguntas, enviem suas perguntas, mandem suas perguntas, façam as suas perguntas. Eu estou aqui para responder. Inscrevam-se aqui. Mino, a gente vai começar com uma pergunta da Carmen de Almeida Alves. Mino, te ouvir é esperançoso. Nesse contexto que passamos, o que você sugere ao Haddad e demais líderes de esquerda e aos professores universitários? O que eu sugiro? Olha, eu sugiro que o Haddad pense em algo diferente do que a sua candidatura à presidência da República. Por exemplo, eu não acho ele um candidato ideal. Mas a minha esperança é de que se forme uma frente ampla, que haja uma união da oposição contra tudo o que está acontecendo. Essa é a minha esperança. Mas é uma esperança, no fundo, pronunciada num tom muito cuidadoso, digamos. Não é possível ser muito esperançoso diante do que está acontecendo. E não direi que me surpreende, me agrada, mas que a leitora pense que eu sou uma forma de esperança, que eu digo coisas que criam esperança, de alguma maneira me surpreende. Porque o que eu digo é que este país está realmente próximo do seu próprio suicídio, a sua incapacidade de reação. E se nós fizermos atenção à última pesquisa, nós entenderemos por que a situação é tão grave. Em primeiro lugar, 1/3 do país está com Bolsonaro, resiste ao lado de Bolsonaro. E da demência que este governo exprime inequivocamente todos os dias. Tem outro terço de população que não está nem aí, que se cala em perfeito silêncio e não aparenta uma certa indiferença em relação a tudo. Então, se nós apanharmos esses 2/3 de população, nós veremos que o Brasil está satisfeito como as coisas estão. Contenta-se com o que está acontecendo. E o bestialógico atinge os píncaros, né? Eu realmente acho que o Brasil está próximo do seu próprio suicídio. E só peço à natureza, ou a Deus, ou ao destino, aos deuses gregos, aos fados. Peço que se apiedem da alma dos brasileiros que até agora não entendem que eles próprios vão participar desse suicídio. Estão renunciando à sua própria imagem, ao seu próprio passado, a tudo. Estão renunciando a tudo, a si mesmos. Mino, eu vou juntar agora com uma pergunta da Ana Paula Rubli. Mino, querido, o que é que te motiva a continuar trabalhando com tanto afeto e engajamento político e social? Qual é o segredo para manter-se tão motivado? Abraços de Zurique.
Muito obrigado pelos abraços. Agora, o que me motiva? A vida. A vida. Eu acho que morrerei em pleno trabalho. E acho a perspectiva alentadora. O Carlos Antônio Morales pergunta: gostaria muito de te ouvir falar da imprensa italiana, de figuras do passado e dos mais recentes. A imprensa italiana, bom, eu devo dizer que trabalhei na imprensa italiana quando eu tinha pouco mais de 20 anos. Tive aulas de jornalismo muito definitivas para mim. De um modo geral, a imprensa italiana é como a imprensa dos países civilizados e democráticos, estados democráticos de direito. A imprensa italiana, a mídia em geral italiana, mantém as mais diversas posições. Não está unida contra alguém. Cada jornal tem uma posição própria que defende, tem ideias próprias que defende, mas exprime todo um espectro enorme, uma opinião aberta em leque em todas as direções. Então tem quem puxa brasa para a sardinha da direita, quem puxa brasa para a sardinha da esquerda, tem o jornal dos bispos, tem os jornais independentes que praticam um jornalismo honestíssimo. Então eu, de um modo geral, tenho uma boa opinião a respeito da mídia peninsular. Devo dizer que noto, por exemplo, que a RAI, que é a emissora oficial, a emissora do Estado italiano, mantém uma equidistância notável, surpreendente até, de certa maneira, ao fornecer as informações. Então, a mídia italiana é de boa qualidade e, sobretudo, os jornalistas respeitam a língua deles e a usam com desembaraço e acuidade e eficácia, eu acho. É isso que eu tenho a dizer sobre a mídia italiana. É bem diferente da nossa. Bolsaria da Dri. Mino, adoro você. Você fica animado com as primeiras derrotas da extrema-direita ao redor do mundo? Salvini na Itália, Netanyahu, o Boris Johnson. Você acha que esses eventos podem se refletir aqui no Brasil? Eu acho que não. O discurso pronunciado pelo ex-capitão Bolsonaro na ONU mostra que não influem em coisíssima alguma. Essas derrotas fora me alegram bastante, devo dizer. Espero ainda por outras derrotas, que podem ser até mais eficazes ao espalhar a sensação de que o mundo está de mudança. Então, em primeiro lugar, a curto prazo, a derrota de Macri na Argentina, com a vitória da senhora Kirchner e do seu candidato. Lembro que Lula me disse, na entrevista que eu fiz com ele, juntamente com o Sérgio Lírio, faz 3 semanas,
Lula me disse, deveríamos imitar a Argentina, que é uma admissão importante, uma admissão muito interessante por parte de um líder como Lula. Agora, tem mais, né? O próprio Trump não está seguro. Não está seguro. Primeiro, está correndo contra ele um processo de impeachment que tem um certo peso, diria, muito mais do que eu imaginava de início. Além disso, acho que mesmo que o impeachment não funcione, não se dê, porque o Senado pode ainda salvá-lo. Na Câmara ele está perdido, evidentemente, na Câmara dos Estados Unidos. Mas ele pode se refazer graças ao Senado, que tem a última palavra, diga-se. Então eu acho que Trump está se encaminhando para uma derrota eleitoral. Eu não sei como é que vai ser isso, o efeito junto ao Bolsonaro e aos outros dementes que o acompanham, né? E ao próprio país, aturdido, perplexo, incapaz de reação. Então, isso deverá ter uma forte, uma grande influência sobre os destinos do Brasil, eu acho. Grande. Além de tudo, vocês saberão, lendo a próxima Carta Capital, vocês saberão que o Bolsonaro murmurou carinhosamente, eu diria enamoradamente, no ouvido de Trump, I love you. Mino, pergunta de Astriba. Por quanto tempo você jogou tênis? É o melhor esporte individual para você? Eu pratiquei tênis desde os 7 anos de idade e sou sócio honorário de clubes da Riviera. É o melhor esporte para se jogar até idades mais ou menos avançadas. Mas joguei todos os dias, com exceção dos fins de semana. Não, dos fins de semana não, com exceção do domingo, porque aos sábados eu também jogava duplas, mas era um jogo assim, muito à base de cerveja, né? Então, parece que o álcool não combina com o tênis. Mas eu jogava todo dia, até dezembro de 2017. Quem sabe eu volte a pegar na raquete. Kaiser pergunta, Mino, onde você estava no fim do período modernista? Você gostava de bossa nova? Bom, eu gosto de algumas coisas da bossa nova. Eu acho que a bossa nova é muito influenciada pelo jazz, né? Isso não sei até que ponto agrada aos puristas. Minha parte tem algumas canções da bossa nova que eu gosto bastante. Jobim, talvez, mas tem outros, tem vários. E, assim, frases, digamos, musicais, né? Frases musicais muito encantadoras, muito enternecedoras. Tem coisas muito boas na bossa nova. Quem escreveu letras muito boas foi o Chico Buarque, né? Talvez algumas das melhores são dele.
A gente vai da música para o cinema agora. Matheus Souza. Comente um pouco sobre o cinema nacional. Não esqueça de Glauber Rocha. E diga sua opinião a respeito da possível censura da Ancine neste momento. Tudo que diz respeito à censura é deplorável e condenável. Devo dizer que tenho um certo preconceito em relação ao cinema brasileiro. Eu acho que é muito inferior ao argentino, por exemplo, mas muito inferior, extraordinariamente inferior. O cinema argentino é bom, muito bom. Então, é uma confissão que eu faço, confissão necessária, mas é como me conciliar com a arte contemporânea. Absolutamente impossível. Eu acho que o cinema brasileiro pode até ter momentos bons, muito bons, mas, sinceramente, eu tenho em relação a ele este pé atrás, digamos. Mesmo em relação ao Glauber Rocha. Glauber Rocha foi endeusado no Brasil porque os caía do cinema francês, revista francesa, começou a elogiar o Glauber Rocha. O caía do cinema gostava muito da Nouvelle Vague. Eu não. Acho que o único excelente diretor da Nouvelle Vague é Louis Malle. Este é um excelente diretor, já falecido, e dos filmes dele eu gostei muito. Chabrol também é um bom diretor, com coisas interessantes. Mas o que sobrou da Nouvelle Vague? Nada, nada. Alain Resnais é, a meu ver, um chato. Antonioni, o italiano, também é um chato, a meu ver. São muito chatos, mas muito chatos. E uma chatice absolutamente nefanda. Do Alain Resnais, eu sempre lembro L'année dernière a Marienbad. Esse realmente é o suprassumo em matéria de chatice e de impenetrabilidade. Não é um filme totalmente hermético. Mas eu lembro sempre porque aprendi a jogar aquele joguinho com os palitos, 7, 5, 3, 1, perde quem fica com o último palito. Então, aprendi a jogar e eu, de vez em quando, me exibo na prática desse jogo com algum incauto que aceita me enfrentar. É a única coisa que sobrou daquele filme para a minha memória. Mino, para encerrar, eu queria te perguntar o seguinte: a gente foi hoje da política para o esporte, para a música, para o cinema, e eu queria terminar falando de literatura. O livro A Desumanização, do Walter Hugo Mãe, está, na minha opinião, como um dos mais tristes que se pode ler, por ele ser tão denso, assim. Eu queria que você dissesse o que você acha do Walter Hugo Mãe, que é um escritor português jovem que se posiciona muito e vê e verbaliza a indignação dele com o que acontece no Brasil. E o que você lê, se é que você tem uma admiração que vale a pena ser citada, de novos escritores em língua portuguesa?
Olha, eu não conheço esse escritor português, por exemplo. Mas realmente a minha ignorância é colossal, ciclópica, diria. Certa vez entrevistei o Jânio Quadros. Na época ele era candidato à prefeitura de São Paulo. E foi a célebre ocasião em que Fernando Henrique sentou-se na cadeira do prefeito antes do tempo, né? E o Jânio Quadros tinha sido meu professor no Dante Alighieri. Ele era lá professor de português e professor de geografia. Quando eu entrevistei, lá pelas tantas, falávamos de coisas outras que não a prefeitura de São Paulo, porque ele divagava muito, gostava de divagar, o que não é um mau exemplo. Divagar, às vezes, é muito bom. É agregar informações inúteis, talvez, mas singulares, interessantes. Bom, então ele divagava e a certa altura, não sei como, ele caiu no tempo dos Cromwell na Inglaterra, no tempo da Revolução Industrial. E aí ele começou a falar e tal, empolgou-se, foi em frente, aí interrompeu e disse: "Você sabe do que eu estou falando?" Eu disse: "Não, eu sei do que o senhor está falando, mas o senhor não imagina a profundidade da minha ignorância." Ele olhou sorridente para o público assistente e disse: Não, eu imagino." Tinha sido meu professor. Então ele podia se permitir largamente esse tipo de observação. Então, vocês não imaginam o tamanho da minha ignorância. Agora, não me surpreende que tenha um escritor português de muito boa qualidade. A literatura portuguesa tem, por exemplo, poetas extraordinários. De Camões ao mais importante poeta do século passado, que foi... Quem foi? Pessoa. Ah, muito bem. Fernando Pessoa. Foi Fernando Pessoa, dos grandes poetas do século passado. Então, é uma literatura muito mais rica do que as pessoas supõem, o que em geral acreditam. Então não me surpreende que tenha um bom escritor português. Absolutamente, mas não o conheço. Não o conheço. Esse nome, vou procurá-lo nas estantes. Muito obrigado pela paciência de vocês. E, por favor, mandem perguntas, façam perguntas para me alegrar, para me deixar esse velhinho satisfeito, tinindo em cima dos cascos. Façam isso, por favor, a favor da minha existência.